Galera, eu sou o Balacote, falar do Corinthians, esse mercado de transferência e falar de uma notícia que surgiu aí essa semana, no final da semana, que pegou todo mundo de surpresa. O Fagner, o jogador mais velho desses últimos anos jogando no Corinthians, jogador aí que está desde o 2013 no Corinthians, fazendo parte aí de uma reconstrução do Corinthians muito grande. O Fagner viveu grandes momentos no Corinthians, mas eu acho que o Corinthians acerta em liberar o Fagner para o Cruzeiro, galera, isso mesmo. O Fagner já não estava vindo das suas melhores condições físicas. O Fagner fazia um jogo ou outro, como das antigas, como aquele Fagner brigador, aquele Fagner que apoiava muito o ataque no Corinthians, mas não era mais o Fagner de uns anos atrás. E o Corinthians sofreu muito com essa má fase do Fagner até achar um ponto de equilíbrio aí. O Corinthians ainda sofreu com o Mateuzinho, mas enfim conseguiu um lateral para substituir o Fagner. O Mateuzinho foi titular absoluto do Corinthians nos últimos jogos aí do Campeonato Brasileiro. O Fagner já não ia conseguir mais brigar pela titularidade dentro do Corinthians, e liberando ele para o Cruzeiro, você se livra de um contrato de 2 anos. O Corinthians, na minha opinião, errou, né? Nesse momento que o Corinthians deu ao Fagner uma renovação de contrato de 2 anos, o jogador já tem 35 anos, jogador que já é veterano, tá cansado, jogador que já não tem mais a condição física ideal para jogar no Corinthians. O Corinthians deu ali como um incentivo, como uma gratidão pelos anos do Fagner no Corinthians. O Corinthians foi lá e entregou 2 anos de contrato Fagner, onde, não, ao meu ver, o clube não tem que ter gratidão ao jogador. O clube tem que ter compromisso com verdade, um compromisso financeiro, chegar e cumprir tudo que tem acordado com o jogador. Esse negócio aí, muito de brasileiro, que negócio de gratidão, não tem que ter gratidão, tem que ter, o jogador tem que entregar o futebol dentro de campo, e o Fagner não estava entregando. Então o Corinthians não tinha porquê, na minha opinião, dar um contrato tão grande pro Fagner. Mas enfim, o Corinthians se livra agora com o interesse do Cruzeiro no Fagner, com o fechamento do Cruzeiro com o Fagner. O Corinthians se livra desse compromisso com o Fagner de 2 anos de contrato. Era um jogador que ganhava aí no teto do Corinthians até outros jogadores chegar, que esse teto foi muito mais para cima, mas até chegar mesmo o Depay, o Alberto, companhia, o Fagner e o Cássio, na época, quando jogavam no Corinthians, tinham o teto, eram os que mais ganhavam no Corinthians, em torno de 800 mil. Eu acho que o salário do Fagner já estava beirando quase R$1 milhão, né, galera? Então, o Corinthians libera, deixa o Fagner seguir o seu caminho, lá ele vai conseguir ser titular, lá ele vai conseguir fazer seus jogos, vai ele poder ter mais minutos dentro de campo, e o Corinthians vai ter condição de colocar um outro jogador, ou até um moleque da base, para poder dar mais cancha ali dentro do elenco, né, galera? Perde uma referência, aí sim o Corinthians perde uma referência, um ponto de equilíbrio dentro do time. O Fagner era um dos capitães dentro do Corinthians. O Fagner também, ele trazia ali toda a história junto do Corinthians, de garra, toda a motivação dentro do vestiário. O Fagner era um jogador que fazia muito bem isso, fazia bem esse papel. O Corinthians perde uma referência, assim, e aí sim o Corinthians perde uma referência dentro do time. O Corinthians perde um espelho de conduta também, que o Fagner sempre foi um bom profissional. Então o Corinthians perde nisso, mas no quesito técnico, eu acho que o Corinthians não perde nada, porque o Mateuzinho estava muito melhor que o Fagner, tá muito melhor que o Fagner. O Mateuzinho ainda é jovem, tem muito a dar ao futebol e ao Corinthians. Então eu acho que entre os pós e o contra, o Corinthians fez certo e vai ser bom pro Fagner, né, galera? Então deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com a saída do Fagner do Corinthians, um ídolo aí, um jogador que já está há muitos anos no Corinthians. Se você concorda ou não, se o Corinthians fez certo ou não liberar o Fagner pro Cruzeiro, né, galera? Eu sou o Balacote, fica com Deus, fui!